coração, daquilo que o Senhor já falou no coração dela. Nós queremos aprender mais de Ti, queremos ouvir a Tua voz. Usa ela, Senhor, com autoridade e temor. Em nome de Jesus, que a palavra a ser transmitida encontre uma terra fértil. Em nome de Jesus, amém. 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 Um pouco antes deu até vontade de chorar de desespero. Aí eu falei, ai, Senhor, mas tá bom, me usa. Nós estamos acompanhando ali o livro de Oséias, né, recapitulando ali Oséias 4, e Deus fala, né, o que farei com você, ó povo de Israel? Porque a nação, ela estava longe de Deus, mentindo, matando, adulterando, cometendo quase todos os mandamentos de Deus ao contrário, né? Fala sobre os sacerdotes, que puseram tudo a perder, e Deus rejeitou o povo, pois estava perecendo por falta de conhecimento, e eles eram responsáveis. E hoje nós também estamos perecendo por falta de conhecimento da palavra. E olha que hoje nós temos livre acesso ao Pai e livre acesso à Bíblia, né? Nós temos Bíblia grátis, nós temos Bíblias impressas, nós temos Bíblias online, e mesmo assim nós perecemos por falta de conhecimento. Muitas vezes nós só conhecemos a Deus por aquilo que ouvimos falar, né? Não por aquilo que nós buscamos conhecer, né? Porque nós não lemos e não buscamos a palavra. Ali no quarto, ele fala sobre a vaca que foi colocada no lugar de Deus para ser adorada, né? E nós, hoje em dia, não estamos muito diferente da adoração, que não é adoração a Deus, né? Porque nós adoramos a internet, nós adoramos o celular, nós adoramos várias coisas e tiramos o tempo que seria para o Senhor, né? A adoração que seria para o Senhor. Adoramos o dinheiro. Ali vai falar um pouco do julgamento, né, do juízo, o tribunal ali dos sacerdotes, o povo dos povos, dos príncipes, pelos seus pecados, até que eles se arrependam. Então, vamos lá, capítulo 1. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige esse juízo, visto que foste um laço para Mispá, e rede estendida sobre o Tabor. Quando se refere ali o termo laço, né, é que os líderes de Israel, principalmente os sacerdotes, eles haviam promovido a adoração pagã, quando em Mispá, com o povo, a destruiu. Então, esses dois exemplos ali para nós, em primeiro lugar, ele está atrelado às atitudes, às consequências, né, do pecado e do erro. E segundo, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Quantos versículos na Bíblia Deus nos alerta sobre a lei da semeadura, né? Eu acredito que por várias vezes, pelo cuidado de Deus conosco, ele frisa isso, porque ele sofre conosco quando nós sofremos as consequências dos nossos pecados. O livro de Oséias, ele fala muito a respeito de que o povo estava perecendo por falta de conhecimento, pelos sacerdotes que estavam negligenciando o seu chamado, o seu dever, e não estavam cumprindo com aquilo que Deus chamou eles para fazerem. Por isso, nós não podemos ficar à mercê e à dependência de pessoas. Por isso, tem pessoas que adoecem porque se alicerçam em uma liderança, em um pastor, quando, na verdade, o nosso fundamento, o nosso alicerce deveria ser somente o Senhor. Mas eles não tinham acesso a Cristo como nós temos hoje, né? Nós temos livre acesso ao Pai. Era somente por meio de sacerdotes. Então, olha a dificuldade que eles tinham em ter esse acesso. Mas os sacerdotes, eles estavam pecando, idolatrando, e o povo não tinha mais esse acesso. Então, Deus já havia se afastado do povo. No capítulo 2, fala, os revoltos se aprofundam na matança, mas eu castigarei a todos eles. O povo, os sacerdotes, tinham se rebelado contra a autoridade de Deus, rejeitando os mandamentos de Deus,
fazendo matança. Acreditamos, né, que a matança se refere, claro, contra a violência do povo contra o povo, mas também contra os sacrifícios pagãos. No capítulo 3, eu conheço a Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. Aqui fala, o povo ele não podia se esconder, né, do pecado, ele não, nada estava oculto aos olhos do Senhor. Só um minutinho, tá? O povo não podia se esconder, que tinha se prostituído e se contaminado. A lei de Moisés diz que o adultério tornava a pessoa impura. E com isso, Israel é como se Deus estivesse referindo a nós, né? Quando Deus fala aqui, quando fala aqui na Bíblia, eu conheço a Efraim, eu conheço a Israel, não se esconde de mim. Quando ele fala Efraim, ele está me referindo com intimidade a mim, a você. Eu te conheço, Suelen. Eu te conheço, Cris. Eu te conheço, Tati. Então, não adianta nós queremos ocultarmos os nossos pecados do Senhor, porque ali ele está falando, eu vos conheço. E a Israel, ele está se referindo que nada está oculto aos olhos dele, e que os nossos pecados não estão ocultos a nada. As nossas ações e atitudes não estão ocultas aos olhos do Senhor. Às vezes, nós achamos que escondemos nossos pecados, às vezes nós vamos para a igreja e continuamos no pecado, só que nós ainda estamos pecando no oculto. Eu falo por mim, quantas vezes eu cantei e estava no altar, mas eu estava com pecados ocultos. E às vezes é mais fácil nós escondermos os nossos pecados das pessoas do que nós não pecarmos contra o Senhor. Nós não ofendemos ao Senhor. Então era muito mais fácil esconder do que evitar as escolhas erradas e as consequências que automaticamente acompanham com elas. No primeiro atendimento que eu passei pela Cris, a Cris falou algo muito forte que pesou, assim, né? A gente peca no atacado e quer colher as consequências no varejo. E as consequências, elas vêm conforme aquilo que a gente faz. No capítulo 4, não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito de toda prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. O povo ele estava sentindo um desejo incontrolável de adorar outros deuses, por isso o espírito de prostituição e manias que levavam as pessoas à prostituição, promiscuidade, adoração de imagens. Se a pessoa ela não tem intimidade com Deus, ela não consegue vencer esses demônios, eles são muito fortes. Então, os espíritos malignos que dominam e influenciam as pessoas são os espíritos de prostituição, de bebedice, espíritos de mentiras. Eles só dão legalidades para agir quando? Quando a gente não tem intimidade, quando nós não buscamos, quando nós realmente perecemos por falta do conhecimento. Quando nós buscamos ao Senhor, perdão, gente, eu me perdi aqui, tá? Nós perecemos por falta de conhecimento, ali que eu parei, né? Às vezes a gente busca conhecer a Deus pelo pastor, ouvir uma palavra, mas às vezes nós não buscamos mesmo, nós não lemos a Bíblia, então nós perecemos por essa falta de conhecimento. Por isso que lá, vou entrar em outro que Jesus fala, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então a gente às vezes acaba se apegando, achando que isso é dever somente do pastor, e esse não é dever somente do pastor, é dever de todos nós. Então nós pecamos e sofremos as consequências quando nós erramos
e somos espelho, às vezes, para muitas pessoas que estão próximas. Então, nós temos que entender que, às vezes, as nossas consequências também geram consequências dos nossos irmãos. No 6, capítulo 6, só um pouquinho, tá? Então irão com os seus rebanhos e com o seu gado para buscarem ao Senhor, mas não o acharão, e ele se retirou. Que forte, né? Deus já não estava mais entre eles, então já não havia mais o que se fazer, porque Deus já havia se retirado. Havia, sim, israelitas que tentaram ali intimidade ainda com Deus, ou falar com Deus, mas não tinha como, porque o acesso era somente através dos líderes e dos sacerdotes, né? Então, como os sacerdotes estavam em pecados, então eles não tinham mais acesso ao Pai. 7. Aleivosamente se houverem contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora, em um só mês, os consumirá com suas porções. Ali, quando ele fala consumirá suas porções, ele diz a respeito sobre as propriedades, os alimentos, né? Que Deus permitiu que os animais selvagens e os exércitos invasores devorassem toda a colheita, todos os animais que eram para consumo. Triste ver que o povo que deveria ser bênção, desfrutar das melhores coisas da terra, das melhores bênçãos do Senhor, foi condenado pelos seus atos e pelos seus pecados. Capítulo 8. Tocai a corneta em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Avém, depois de ti, ó Benjamim. No verso ali 8, né, diz que tocar a buzina era em caso de emergência, para convocar os guerreiros para poder ir para a guerra, né, para poder se defender do exército inimigo. E o exército já tinha devastado os outros, e ele estava querendo agora invadir a Judá. Os príncipes de Judá são como os mudos, como os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens. Ali fala que antes pedras eram usadas para cercar, para demarcar fronteiras de propriedades. Um ladrão poderia se apropriar das terras, mas a lei alertava que se tal território fosse, ia ter um julgamento específico da parte de Deus. Então, Deus conhece tudo e só Ele pode julgar tudo. Versículo 12. Portanto, a Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Aqui fala que como a traça destrói as roupas, os tecidos, o Senhor destruiria Israel, porque ele conhecia o seu coração. A podridão mencionada ali é a condição espiritual dos sacerdotes. Tanto Israel quanto Judá buscavam proteção por meio de alianças com a Síria e não com Deus. A Síria tinha apenas interesse em explorar o povo de Israel político e economicamente. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho a casa de Judá, eu despedaçarei e ir-me embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar até que reconheçam
os culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Deus, ele estava disposto a salvar o povo, mas o povo, ele não queria ser salvo. E Deus não queria que isso acontecesse. Então, por meio das consequências e das disciplina, o que ele queria fazer era levar o pessoal ao arrependimento e levar a buscar a sua face. O verbo ali que diz que buscarão sugere um profundo desejo de Deus de estar sempre disposto a se relacionar conosco. Mas nós precisamos perceber que a santidade como um povo significa a nossa dedicação, a nossa abdicação, a nossa renúncia total ao Senhor, somente ao Senhor. Então a gente precisa aprender a abdicar das dos nossos erros, das nossas falhas, para que a gente possa viver em intimidade com o Senhor constantemente, para que nós não caímos e não soframos, né, as consequências, assim como Israel, o povo de Judá sofreu. Então, o que a gente decide hoje? Levar uma vida de pecado, uma vida de aparência, ou se dedicar ao chamado do Senhor? Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele, quer que nós sejamos temente, né? Porque o temor de Deus faz com que nós seguimos fiéis, me fugiu a palavra. Bom, Deus quer que a gente seja temente, né? Porque o temor de Deus leva à busca da sabedoria, leva à busca das ações, e quantas vezes, né, a gente colheu consequências. Eu sei que o respaldo de Deus vai vir sobre nós, a misericórdia de Deus, ele vai vir sobre a nossa vida, só que as nossas consequências, nós temos que levá-la para o resto da vida. E essas consequências, elas, como é que eu posso dizer para vocês? Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu sei que Deus trouxe cura, trouxe libertação, mas por diversos pecados meus, eu vou ter que levar a vergonha de ter cometido aquilo. Muitas vezes, Deus não fez com que isso viesse à tona, né, para que as pessoas, para envergonhar o testemunho, para envergonhar o evangelho, mas eu vou ter que viver com essas escolhas minhas que eu tomei. Eu não vou viver mais isso, eu não vou ter mais isso, Deus me curou, Deus me libertou, mas as consequências das minhas escolhas, das minhas ações, eu vou ter que carregar, né? Eu sempre vou olhar para aquele pecado e vou dizer, meu Deus, eu fiz isso mesmo? Então eu sempre vou lembrar. Então hoje a gente precisa decidir abdicar do pecado para que a gente não sofra a consequência e tá buscando o Senhor consequentemente, constantemente, para que a gente não caia. E eu acho que é isso hoje, se alguém quiser falar mais alguma coisa. O livro de Oséias é bem pequenininho ali, essa parte 5. Muito bom, glória a Deus por tua vida. Palavra abençoada você trouxe, né? Quando o Senhor nos tira de calabouço, a gente sai. É isso aí, começa aí uma grande pregadora. Muito bom. Amém. Alice. É isso aí. Quando a gente sai do fundo do poço, Jesus nos tira do fundo do poço. Depois a gente pode até voltar lá, mas é só para lembrar de onde foi que Jesus nos tirou. E isso não vai trazer mais dor. É um testemunho de libertação, de cura, de salvação. E você é, sim, uma grande pregadora
Porque o Senhor te chamou, te levantou para ser uma levita, uma adoradora, uma pregadora da palavra de Deus. Então, seu ministério começou agora. Se prepara. Amém. Caso alguém queira comentar, pode falar. Parabéns, Suelen. Parabéns por esse devocional. No começo a gente fica nervoso mesmo, né? Porque é muita responsabilidade da gente estar falando da palavra de Deus, desse discernimento. Mas você foi muito bem. E quanto mais a gente vai fazendo devocionais, mais a gente vai lendo a palavra, isso vai se impregnando na nossa alma, no nosso espírito, e vai ficando não cada vez mais fácil, mas a gente vai se tornando mais espontâneo da gente estar falando. Parabéns pelo devocional. Obrigada, gente. Toda honra e glória ao Senhor. A Cris sabe que tudo que que eu tenho passado por esses dias, né, Cris? No atendimento, essa palavra realmente acho que era para eu dar, sobre a consequência do pecado e das escolhas, né? E é isso, gente. Hoje eu vou viver uma nova Suelen, uma nova criatura, mais íntima do Pai, mais apegada à palavra. Espero que vocês também. Amém, glória a Deus. Pode orar e encerrar. Eu? Bom, amém. Senhor Deus, meu Pai, queremos te agradecer por este dia, por essa noite, por essa palavra abençoada, Deus. Sei que o Senhor tem falado ao vosso coração, Deus. Nesse momento queremos te pedir perdão, Deus, se falhamos, se erramos contigo, Senhor. E que amanhã nós acordamos com a voz do teu Espírito Santo, nos lembrando todo dia quem tu és, quem nós somos e quem nós seremos em ti, Pai. Que o Senhor venha nos trazer uma noite abençoada, uma noite tranquila. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.